Olá, essa é a nossa aula de sexta-feira. Ela fica gravada para quem quiser assistir. Nela, eu decidi fazer um breve resumo da nossa aula passada, para quem não pôde comparecer ou para quem ficou com dúvida, e para reforçar o aprendizado da aula passada, que eu notei que ficou alguma dificuldade, especificamente porque nós tivemos que falar sobre direitos reais, que vocês ainda não estudaram, né? É objeto da, do próximo semestre de vocês, mas que, em razão de alguns tipos de contratos que nós trabalhamos, acabam sendo suscitados, né, na exposição. Eu falei brevemente sobre os direitos reais, sobre a propriedade, quais são os poderes inerentes à propriedade, que também é chamada de domínio, sendo ela o mais forte, o mais completo de todos os direitos reais, e por que a propriedade, porque compreender a propriedade era importante para que a gente estudasse a promessa de compra e venda, esse contrato preliminar mais notório no direito brasileiro. O professor Gabriel também pediu que eu trabalhasse com vocês alguns aspectos sobre os vícios redibitórios. Eu trouxe tanto um apanhado teórico quanto alguns exemplos para a gente trabalhar. Tem também alguns julgados. Eu coloquei no SIGA um estudo dirigido para vocês com leituras complementares. Reuni passagens do livro do Caio Mário e do Flávio Tartucci e de alguns outros autores que eu acho que podem ser valiosos nos estudos de vocês. Leiam aquele estudo dirigido, mas, novamente, como eu havia dito antes, não se limitem a estudar apenas por ele. Leiam outros livros, procurem fazer questões, tá certo? Antes da prova. Eu ainda não sei quando é que vai ser a prova, mas aquele material que eu preparei, ele dá uma base para vocês, certo? Sobre os vícios adbitórios. E temos a possibilidade de fazer uma atividade para que vocês apresentem na próxima aula, certo? Ao final eu vou explicar como é que vai ser. Então, o nosso tema de hoje é esse aqui, promessa de compra e venda e vícios adbitórios. Aqui é só uma revisão, vocês já viram, mas basta lembrar, o contrato preliminar, ele é um negócio jurídico, como todo negócio jurídico, no âmbito de sua constituição, ele é bilateral, porque tem no mínimo duas pessoas, sejam essas pessoas físicas ou jurídicas, ou uma pessoa física e uma pessoa jurídica, nos polos da relação jurídica. O contrato preliminar, ele não é uma tratativa preliminar, ele não é um mero contato social entre os contratantes, ele é um negócio jurídico por si só. E qual é a finalidade dele? Qual é o conceito dele, né? É um contrato por meio do qual as partes contratantes, ou uma delas, se compromete a celebrar mais tarde outro contrato, que será o contrato principal. Vocês já viram isso, só reforçando, o contrato preliminar tem duas, apesar de no aspecto constitutivo ser um negócio jurídico bilateral, que tem no mínimo dois contratantes, mas existem contratos preliminares, e aí não é com relação, quando a gente fala sobre a bilateralidade desses contratos, não é em relação à constituição deles, mas sim com relação aos seus efeitos, às suas consequências, como eu havia dito para vocês. Nos contratos, a gente sempre vai considerar dois tipos de bilateralidade, uma relativa ao surgimento, à origem, à gênese, porque todos os contratos, absolutamente todos os contratos são bilaterais quanto à origem, já que são negócios jurídicos bilaterais, mas nós temos contratos que são unilaterais ou bilaterais com relação às suas consequências ou aos seus efeitos. Ou seja, o que são os contratos bilaterais? São aqueles em que ambas as partes é, ambas as partes contraem obrigações, são reciprocamente credoras e devedoras uma da outra. E os contratos unilaterais são aqueles em que apenas uma das partes contrai a obrigação. No caso, o contrato preliminar unilateral
seria aquele contrato em que apenas uma das partes está se obrigando a celebrar, a celebrar o negócio jurídico posterior, né? Mas também temos o contrato preliminar bilateral, que é aquele em que ambas as partes se comprometem. O contrato de promessa de compra e venda, que é um contrato preliminar, é um tipo de contrato preliminar bilateral, porque as duas partes estão se comprometendo a celebrar um negócio jurídico e uma parte se obriga a vender, a outra parte se obriga a comprar. A definição do Carlos Roberto Gonçalves seria que o contrato preliminar é um ajuste provisório, no qual as partes prometem celebrar, confeccionar um contrato definitivo, sendo o contrato definitivo o objeto do contrato preliminar. Prosseguindo, quanto aos efeitos, nós observamos que se um contrato preliminar é concluído de forma regular, qualquer uma das partes pode exigir da outra a celebração do contrato definitivo. Ele gera, portanto, uma obrigação de fazer, que é celebrar o contrato definitivo barra emitir uma declaração de vontade. Quando fala regularmente concluído o contrato preliminar, quando é que se conclui o contrato preliminar? Quando ocorre a quitação do preço. Quando o promitente, no caso, não o promitente, por exemplo, no contrato de compra e venda seria o promitente comprador. Quita todo o preço que foi convencionado entre as partes. A partir daí, ele tem a prerrogativa de exigir a imediata eficácia do contrato, porque ele concluiu, ele adimpliu substancialmente o contrato preliminar. Uma vez adimplido o contrato preliminar, uma das partes pode exigir da outra que seja concluído, que seja feito o contrato definitivo, que é o próprio objeto do contrato preliminar. É por isso que o Caio Mário vai dizer: o objeto do contrato preliminar é a obrigação de concluir o outro contrato, que é definitivo, é a obrigação de emitir uma declaração de vontade que gera um novo negócio jurídico, dessa vez um negócio jurídico definitivo. Ao passo que o objeto do contrato definitivo é uma prestação substancial. E essa prestação, como vocês estudaram em Direito às Obrigações, pode ser uma obrigação de dar, de fazer ou de não fazer, de acordo com o contrato. O contrato preliminar gera essas obrigações exigíveis, obrigando os promitentes a celebrar uma futura contratação. Eu queria até corrigir uma coisa que eu falei para vocês na outra aula. Eu disse que que o contrato preliminar a gente não precisava fazer um contrato depois, não precisava escrever. Essa fala não está totalmente correta, não está totalmente equivocada. Nem todos os contratos definitivos vão ser escritos. Pode ser, por exemplo, que a gente tenha um contrato preliminar escrito e que o contrato definitivo, que resulta desse contrato preliminar, não seja escrito. Pode ser um contrato verbal, mas obrigatoriamente, quando se conclui regularmente um contrato preliminar, a gente precisa celebrar um contrato definitivo depois, seja ele escrito ou não escrito, ou por alguma outro meio que seja idôneo e que possa ser provado. Certo? Eu tinha feito essa colocação, ela tá equivocada, então, lembrem, fez o contrato preliminar, o objeto desse contrato é celebrar outro contrato, o contrato definitivo, mas não há obrigação, não há nada na lei que nos obrigue a que esse contrato definitivo seja escrito ou ah, que seja não escrito. Existem, é claro, alguns tipos de contratos em que é da própria substância do ato que ele seja realizado por forma escrita. Então, alguns contratos de venda de bens imóveis exigem um tipo específico de escritura, e uma escritura pública que precisa ser escrita. Então, nesse caso, a gente não tem possibilidade de se esquivar da forma escrita. Mas existem outros contratos, contratos até de compra e venda mesmo, por exemplo, de bens móveis, em que você não precisa escrever. Você faz um contrato verbal, né? Então, continuando.
os requisitos do contrato preliminar. Primeiro, ele segue todos os requisitos do contrato definitivo, com exceção da forma. Expressamente, como diz o artigo 462 do Código Civil, o contrato preliminar tem uma forma livre. Se as partes escolhem celebrar o contrato definitivo por escrito, essa forma não deixa de ser livre, porque a forma escrita foi determinada por conveniência das partes. Então, mesmo que estejamos diante de um contrato definitivo, que é obrigatoriamente celebrado por escrito, não há obrigação de que o contrato preliminar seja também escrito. Imagine, até nas próprias compras e vendas de imóveis. Se nós temos uma compra e venda de imóvel, um valor acima de 30 salários mínimos, não precisamos fazer um contrato preliminar de compra e venda imobiliária por escrito, podemos fazê-lo verbalmente, e aí nós gravamos é, essa contratação verbal por áudio, e aí fica registrado, serve como meio de prova. Ou seja, a gente está escolhendo fazer o contrato preliminar por uma forma verbal, a gente grava para provar. Por quê? Porque o Código Civil permite que o contrato preliminar seja celebrado por qualquer forma que seja conveniente para as partes, para os contratantes. Durante muito tempo, para a doutrina, essa foi uma questão polêmica, a doutrina divergia quanto à vinculação da forma, alguma doutrina acreditava que a forma do contrato preliminar deveria ser igual à forma do contrato definitivo. Hoje a gente tem, por expressa disposição legal, um texto normativo dizendo que a forma do contrato preliminar é livre. Então, aí, como diz o Tartucci, mesmo que o contrato definitivo deva ser celebrado por escritura pública, o preliminar pode ser lavrado por instrumento particular. E aí, vocês também já viram isso, a regra geral de retratabilidade, o direito de arrependimento. O artigo 463 do Código Civil diz que, se não houver cláusula de arrependimento expressa no contrato preliminar, o contrato será irretratável. É uma regra geral, por quê? Porque se não houver nenhuma cláusula falando que existe direito de arrependimento, presume-se que não há possibilidade de retratação, não há possibilidade de arrependimento. Se as partes querem que haja o direito de arrependimento nesse contrato preliminar, elas precisam escrever, ou precisam deixar isso bem claro ao celebrarem o contrato, certo? E outra coisa, havendo cláusula de arrependimento, a retratação ou arrependimento só poderá ser realizado antes da quitação integral do preço. Por quê? Nós vimos isso na aula passada, porque com a quitação integral do preço, nós temos o adimplemento substancial da obrigação e, em razão disso, o promitente vendedor perde, em abstrato, um daqueles poderes do domínio, que é o poder de dispor, o ius abutendi, que é o poder de alienar a coisa, de gravá-la de uns real. Porque uma vez que seja quitado o contrato preliminar, seja quitado o preço, não há mais essas possibilidades de transferir o bem para outra pessoa. Haja registro ou não haja registro, certo? Então, mesmo que haja cláusula de arrependimento, uma vez que seja quitado o preço, não é possível voltar atrás, não é possível se arrepender, porque ocorre o que se chama de adimplemento substancial. Prosseguindo, aí a gente vai voltar avançar, na verdade, para aquele contrato preliminar mais estudado, que é a promessa de compra e venda, que também pode ser chamado contrato preliminar de compra e venda, é a mesma coisa. Como vocês já viram, é um contrato preliminar em que uma pessoa física ou uma pessoa jurídica, que nós chamamos de promitente vendedor, pode chamar de compromissário vendedor? Pode. Compromitente vendedor também, certo? É a mesma coisa. Mas tem se preferido chamar de promitente vendedor. E esse promitente vendedor se obriga a vender uma coisa, transferindo o domínio dessa coisa a outra pessoa, que também pode ser uma pessoa física ou jurídica,
e é designada promitente comprador. O promitente comprador se obriga a comprar uma coisa, mediante o pagamento de determinado preço. Essa é a definição de uma promessa de compra e venda. Uma parte se obriga a vender, a outra parte se obriga a comprar. Nós chamamos uma de promitente vendedor e a outra de promitente comprador. Qual é o traço específico desse contrato? Ele cria uma obrigação de fazer. A obrigação, no caso, de celebrar um contrato definitivo de compra e venda, de emitir a declaração de vontade, uma vez que seja quitado o preço, né? Para quem ele gera essa obrigação de celebrar o contrato definitivo? Para o promitente vendedor, porque a obrigação do promitente comprador é a de pagar preço. A obrigação do promitente vendedor é a de celebrar o contrato definitivo, que no Código Civil vocês vão encontrar sob a expressão escritura definitiva, né? Mas, na verdade, o que se quer dizer é que deve se celebrar o contrato definitivo. Mas quando vocês virem no código escritura definitiva relativamente à promessa de compra e venda, leiam contrato definitivo, certo? Então, como vocês sabem, no direito brasileiro, existem duas formas de transferir propriedade. Pode ser mediante a tradição, que é a entrega, ou mediante a inscrição do título em um registro de imóveis ou de títulos de documentos. Qual é a diferença? No Brasil, a transferência de propriedade móvel se faz mediante tradição, mediante entrega. Basta que se faça o negócio jurídico e depois do negócio jurídico se entrega a coisa. E aí isso a gente dá o nome de tradição. Quanto aos bens imóveis, é preciso fazer o negócio jurídico e depois inscrever o título translativo no cartório de imóveis. Nós não temos no Brasil a possibilidade de transferência de propriedade imóvel apenas com a celebração de um negócio jurídico. São duas etapas, portanto. Celebra-se o negócio jurídico e depois se inscreve o título no cartório. O que é esse título? No caso da propriedade imóvel, nós temos pelo menos 6 tipos de títulos. O título translativo é um instrumento que vai possibilitar a transferência da propriedade imobiliária, quando a gente está falando de propriedade imóvel. Somente mediante o registro desse título é que se tem a transferência e a aquisição da propriedade imóvel, certo? O mero compromisso de compra e venda ou o contrato definitivo de compra e venda não transferem propriedade imóvel. Mas o que é que eles vão gerar? Quando se tem um contrato definitivo de compra e venda, nós temos uma escritura. E essa escritura é um título translativo. De posse dela, né, tomando essa escritura, o comprador dirige-se ao cartório de imóveis e lá ele vai fazer um registro desse imóvel e assim transfere a propriedade, né? No caso, podemos ter um título que é a escritura de compra e venda, nós podemos ter uma escritura de permuta, no caso de contrato de permuta, nós podemos ter também uma sentença de adjudicação compulsória, uma sentença de divórcio ou de inventário, uma escritura de divórcio ou de inventário e uma carta de arrematação ou adjudicação em leilão. Vocês precisam saber disso aqui, o que é um título translativo, quais são os títulos translativos? Não, agora não. No semestre que vem, sim, agora não. É só para ilustrar, vocês poderem compreender. Existem diversos tipos de títulos translativos e a escritura definitiva é apenas um deles. Mais na frente, a gente vai recordar que, caso o promitente vendedor se recuse a lavrar, a outorgar a escritura definitiva do imóvel, nós temos a possibilidade de ajuizar uma ação de adjudicação compulsória, e essa ação de adjudicação compulsória tem precisamente o objetivo de suprir a declaração de vontade do promitente vendedor
e gerar um título translativo. E esse título vai ser a sentença de adjudicação compulsória. Essa sentença de adjudicação compulsória toma, às vezes, da escritura definitiva. Por quê? Porque a escritura definitiva não foi lavrada. Então, a gente pede ao Poder Judiciário que supra essa declaração de vontade, que faça substituir a escritura por uma sentença. E a sentença serve como título translativo. Com essa sentença, o promitente comprador dirige-se ao cartório de registro de imóveis e faz o registro e transfere, então, a propriedade para o seu patrimônio. E aí, vamos continuar aqui. Promessa de compra e venda de imóvel, né? A gente falou do contrato preliminar, que é mais aberto. Falamos da promessa de compra e venda, que é um pouquinho mais específica. E agora a promessa de compra e venda de imóvel, que é mais específica ainda, certo? Se na promessa de compra e venda nós podemos ter uma transferência mediante tradição ou inscrição do título, na promessa de compra e venda de imóvel só há possibilidade de transferência mediante inscrição do título, porque estamos lidando com bens imobiliários. Então, a promessa de compra e venda de imóvel é um contrato preliminar em que o promitente vendedor se obriga a vender determinado imóvel pelo valor, pelas condições, pelo modo que foram pactuados, e compromete-se, então, a outorgar uma escritura de compra e venda ou escritura definitiva quando houver o adimplemento da obrigação por parte do promitente comprador. Vamos ver isso aqui, né? Então, o contrato preliminar não é um contrato definitivo, é um contrato preliminar, em que uma pessoa, física ou jurídica, chamada promitente vendedor, se obriga a vender um imóvel, né? Qual é a obrigação dele, então? É uma obrigação de fazer, uma obrigação de emitir uma declaração de vontade, de celebrar um contrato definitivo, e esse contrato definitivo vai resultar em uma escritura definitiva. Essa escritura definitiva pode ser exigida a partir de que momento? A partir do momento em que ocorre o adimplemento da obrigação. E quando é que ocorre o adimplemento da obrigação? Quando o promitente comprador quita o preço, quando ele paga tudo aquilo que foi convencionado entre as partes, certo? O contrato preliminar de compra e venda de um bem imóvel gera para o promitente vendedor uma obrigação de fazer, como eu disse, que é prestar a declaração de vontade e outorgar essa escritura. Eu acho que o ponto que ficou mais nebuloso na aula passada foi essa questão do registro. E vamos agora entender o que é esse registro. O registro, ele está previsto lá no artigo 463, parágrafo único do Código Civil de 2002. E ele diz o seguinte: o contrato preliminar deverá ser levado ao registro competente. Embora a previsão do artigo seja de um dever jurídico que deve ser registrado, a doutrina e os tribunais têm flexibilizado esse termo deverá e substituído pelo termo poderá. Qual é a consequência prática disso? É que o registro do contrato preliminar vai se tornar um fator de eficácia. Se nós fazemos um contrato preliminar por instrumento particular e não registramos esse contrato em cartório, qual é a consequência? É que o contrato vai ter eficácia apenas interpartes, entre os contratantes, entre as partes. Não há possibilidade de opor esse contrato a terceiros. Não há, então, o que a gente chama de oponibilidade interpartes, apenas entre as partes, entre os contratantes. Por outro lado, se nós fazemos o registro do contrato preliminar, o que é que acontece? O registro gera uma oponibilidade erga omnes contra todos, contra terceiros. Por quê? Porque o registro ele cumpre o requisito de publicidade. Se nós não temos publicidade, nós não temos eficácia erga omnes, ou oponibilidade perante terceiros. E aí o Caio Mário diz, no caso, né, que no caso de bens imóveis, esse registro do contrato preliminar deve ser feito no registro de imóveis, e se tratando de bens móveis, deve ser feito no registro de títulos e documentos, certo? Em ambos os casos, tanto nos contratos preliminares que tenham por finalidade um bem imóvel ou um bem imóvel, deve ser feito o registro
Não necessariamente, fica por conveniência das partes, fazer ou não fazer. Mas as partes sabem que se não fizerem o registro, não podem opor o contrato a terceiros. Por exemplo, em caso de execução de dívidas, em caso de falência, esse tipo de coisa, sabe? Outros, por exemplo, em ações judiciais, ou opor contra credores, coisas assim. Ah, então, como estamos tratando da promessa de compra e venda imobiliária, os contratos preliminares que tenham por objeto uma compra e venda de bem imóvel, bem imobiliário, devem ser registrados no cartório de registro de imóveis. Ah, prosseguindo, né, essa parte que eu já falei, entre as partes, o contrato preliminar pode ser executado após a sua quitação, mesmo sem registro prévio, porque a ausência de registro compromete apenas a eficácia perante terceiros, não compromete a eficácia entre as partes. E aí, no caso, o exemplo, o registro impossibilita, por exemplo, que uma incorporadora aliene, venda, doe o mesmo imóvel a mais de uma pessoa simultaneamente, né? A gente vai ver já já qual é a consequência dessa alienação após o registro, certo? Então, basicamente, o registro é isso. A finalidade dele é no plano da eficácia. O registro não compromete a existência nem a validade do negócio jurídico, ela vai comprometer o plano da eficácia. Porque em se tratando de contrato preliminar, se você não registrar, não tem eficácia perante terceiros, mas tem eficácia entre as partes. Se você registrar, tem eficácia entre as partes e perante terceiros. Ah, aí, no caso da promessa de compra e venda de imóvel, vamos observar o seguinte: se essa promessa de compra e venda tem uma cláusula de arrependimento, aqui, se ela é irretratável. Não, 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 se ela não tem cláusula de arrependimento, perdão. Se ela não tem cláusula de arrependimento, ela é irretratável, não há direito de arrependimento. E se ela foi devidamente registrada no cartório de registro de imóveis, essa promessa de compra e venda terá uma natureza jurídica de direito real de aquisição da propriedade. Esse direito real de aquisição está previsto no artigo 1225, inciso 7 do Código Civil. Esse é um direito real de propriedade? Não. É um direito real que se chama de direito real sobre coisa alheia, porque normalmente, em contratos de promessa de compra e venda de bens imobiliários, desde o princípio, o promitente comprador já vai ficar na posse do imóvel. Então, ele vai ter o direito de usar e fruir da coisa, que é o que a gente chama de ius utendi e ius fruendi, como eu havia ensinado. Mas ele não vai ter, por exemplo, o ius abutendi completo, que é o direito de alienar, de onerar a coisa, de gravá-la de ônus real. E nem vai ter aquele direito que a gente chama de direito de reaver ainda, né? Não tem esse direito completo, mas o compromitente comprador tem já desde o início alguns dos poderes que são inerentes ao direito de propriedade. Não todos, alguns. E ele, justamente porque, uma vez que a promessa de compra e venda seja registrada no cartório de registro de imóveis, nós teremos a constituição de um direito real de aquisição. E esse direito, que no Código Civil chama de direito do promitente comprador do imóvel, uma vez registrada a promessa de compra e venda, confere-se ao promitente comprador um direito real que é oponível a terceiros e ao promitente vendedor. E o que que pode acontecer aqui? O promitente comprador pode adjudicar o imóvel vendido pelo promitente vendedor a outra pessoa após o registro. O que quer dizer isso? Imagine que nós temos a pessoa A é o promitente comprador, e essa pessoa celebrou um contrato preliminar de compra e venda imobiliária com a pessoa B, que é o promitente vendedor. Uma vez celebrado o contrato preliminar, fizeram por um instrumento escrito, levaram ao cartório de registro de imóveis, registraram. Uma vez registrado, o que acontece? Constitui-se um direito real de aquisição, que é protegido pelo Código Civil. O que acontece 3 meses depois? O promitente vendedor aliena esse bem para outra pessoa, para a pessoa C, que não está na relação jurídica, que não está
em algum dos polos do contrato preliminar. Então, o que que vai acontecer aqui? O promitente comprador vai depositar em juízo o valor total do imóvel, né? Ele vai quitar, faz o depósito judicial, o valor completo, e ele vai pleitear a adjudicação do imóvel. Ele vai recuperar esse imóvel das mãos de outra pessoa, onde quer que ele se encontre. Por quê? Porque uma vez que se constitua esse direito real de aquisição, o promitente comprador tem direito, tem a prerrogativa de perseguir o bem onde quer que ele se encontre, nas mãos de quem quer que ele se encontre, mesmo que tenha sido obtido de boa fé. Essa é a principal finalidade desse direito real de aquisição, é permitir essa adjudicação compulsória em face de terceiros. E aí vamos ver aqui, o artigo 1417 do Código Civil diz o seguinte: mediante promessa de compra e venda em que não se pactuou arrependimento, leia-se, promessa de compra e venda irretratável, celebrada por um instrumento público ou particular e registrado no cartório de registro de imóveis, adquire o promitente comprador direito real à aquisição do imóvel. Vamos continuar. 1418. O promitente comprador, titular de direito real, pode exigir do promitente vendedor ou de terceiros, a quem os direitos deste foram cedidos, a outorga da escritura definitiva de compra e venda. Quando ele fala outorga da escritura definitiva, leia-se a celebração do contrato definitivo, conforme disposto no instrumento preliminar, e, se houver recusa, requerer ao juiz a adjudicação do imóvel. Ou seja, aqui a gente está falando de um contrato preliminar que foi devidamente registrado, que gerou um direito real de aquisição, e nós temos a possibilidade de exigir, tanto do promitente vendedor quanto de terceiros, os direitos que foram cedidos, né? Os direitos sobre o imóvel, e a gente vai pedir o quê? A outorga da escritura definitiva de compra e venda. Como eu disse, quando ele fala outorga da escritura definitiva, vocês devem ler a celebração do negócio jurídico definitivo de compra e venda, né? De acordo com o que foi pactuado no instrumento preliminar. Se houver recusa de cumprir a obrigação de fazer, a gente vai pedir ao juiz a adjudicação compulsória do imóvel. E essa adjudicação compulsória, quando há direito real de aquisição, quando há registro, ela é oponível, inclusive, a terceiros. E aí vamos continuar aqui. Aqui é uma, como eu havia dito, ó, o direito é um direito real de gozo sobre coisas alheias, por conferir ao promissário comprador o direito de gozar e fruir da coisa. O direito de gozar, que também é o direito de usar, é o ius utendi, fruir, ius fruendi, e aqui o direito de impedir que a coisa seja alienada a outra pessoa e o direito de obter sua adjudicação compulsória, caso haja recusa do promitente vendedor em fornecer a escritura definitiva. Novamente, em que? Em celebrar o contrato definitivo de compra e venda do imóvel. No caso, o que é que vai acontecer aqui? A ação de adjudicação compulsória pretende executar essa obrigação de fazer, e essa obrigação de fazer consiste em fornecer a escritura definitiva, barra, celebrar contrato definitivo, barra, emitir declaração de vontade, ok? Essa obrigação de fazer, ela é inerente ao contrato de compromisso, porque a gente sabe que o contrato preliminar tem como objeto a celebração de um contrato definitivo ao final, e a ação de adjudicação compulsória tem um caráter de ação pessoal, porque ela pretende executar uma obrigação, e a obrigação é direito pessoal, não é direito real, certo? É por isso, é por esse entendimento de que a ação de adjudicação compulsória é uma ação pessoal, que a gente vai ter uma mudança no entendimento que havia na jurisprudência brasileira a respeito desse direito de adjudicação compulsória, certo? A gente vai ver isso já já. Então, lembrem-se, uma vez registrado o compromisso de compra e venda, no cartório de registro de imóveis, gera-se um direito real de gozo sobre coisas alheias, que a gente chama de direito real de aquisição, segundo o Código Civil. Ele confere ao promissário comprador alguns dos poderes inerentes ao domínio, o ius utendi, ius fruendi, uma parte do ius abutendi, né? E esse direito de obter a adjudicação compulsória, caso haja recusa.
A adjudicação compulsória só vai ser pleiteada se houver recusa em celebrar o contrato definitivo. Se não houver recusa, não há por que fazer a adjudicação compulsória. E essa ação tem um caráter de ação pessoal, porque sua finalidade é executar uma obrigação de fazer, e a obrigação é direito pessoal, não é direito real. Continuando, o que significa isso de ser oponível contra terceiros, né? É que uma vez que seja registrada a promessa de compra e venda no cartório de registro de imóveis, o proprietário, quem é o proprietário? O promitente vendedor. Ele perde esse poder de dispor. Qual é o nome do poder de dispor? Ius abutendi, né? Ele perde o poder de dispor livremente sobre a coisa, né? Porque houve aí uma constituição de direito real de aquisição. Esse direito real de aquisição é uma expectativa de que, ao final, haja a aquisição da propriedade pelo promissário comprador, pelo promitente comprador, né? Uma vez registrado o contrato preliminar, existe a expectativa de que o promitente comprador, ao final do contrato preliminar, né, quando seja quitado, quando seja adimplido, que ele adquira aquela propriedade, que aquela propriedade, que aquele bem, seja transferido para o seu patrimônio, uma vez pago o preço, né? Então, quando se diz que é oponível contra terceiros, quer dizer que o proprietário, o promitente vendedor, não pode mais vender a coisa, não pode mais doá-la, não pode gravá-la de ônus real, não pode dar-la em hipoteca, penhorá-la, enfim. Ele não pode dispor, ele perde o ius abutendi. E aí o que vai acontecer? Se houver uma alienação fugindo à boa-fé do contrato, essa alienação é anulável, porque colide com o direito preexistente do promissário. E esse direito preexistente tem natureza de direito real, um direito real sobre coisa alheia, porque a coisa ainda está no patrimônio do promitente vendedor. Mas, ao final, após a quitação do preço, a celebração do negócio jurídico definitivo e o registro, essa coisa vai ser transferida do patrimônio do promitente vendedor para o patrimônio do promitente comprador, né? E quando há o registro, existe essa expectativa. E esse direito real de aquisição, esse direito real que consiste em uma expectativa, ele protege o promitente comprador de alienações que o proprietário tenha feito, né? E aí o que vai dizer? Com base no contrato de compromisso de compra e venda devidamente inscrito e com o preço quitado, o promitente comprador adquire a faculdade de receber a escritura definitiva e de anular o ato de alienação ou de oneração que o promitente vendedor tenha realizado após o registro do contrato de promessa. Essa situação é a hipótese que eu citei a vocês do caso de uma pessoa que celebra um contrato preliminar com outra para celebrar um contrato definitivo de compra e venda de bem imóvel. E aí, o que acontece? Alguns meses depois, o proprietário, o promitente vendedor, vende esse imóvel, ou doa esse imóvel para outra pessoa, e por haver um registro no cartório de imóveis e, consequentemente, um direito real de aquisição, essa venda, essa alienação é anulável, porque já existia um direito pré-existente. Então, aqui, novamente, só repetindo, surge o direito real do promitente comprador, que é oponível a terceiro, contra a alienação ou oneração posterior do bem, posterior aqui, posterior ao registro, no cartório. E vamos diferenciar uma coisa aqui. O direito real de aquisição surge quando se faz o registro do contrato no cartório de registro de imóveis. Mas o direito de obter a escritura, ou seja, de obter o contrato definitivo, surge apenas quando há o adimplemento da obrigação, quando há a quitação do preço, né, o pagamento integral do preço, como está dito aqui, e aí surge disso um direito pessoal à transferência do domínio. O que quer dizer isso aqui? É que, uma vez quitado o preço, o promitente comprador cumpriu a sua obrigação e, por se tratar de um negócio jurídico comutativo e bilateral, o promitente vendedor tem agora que cumprir a sua obrigação. E a obrigação do promitente vendedor é lavrar a escritura definitiva,
celebrar o contrato definitivo, emitir a sua declaração de vontade para que o negócio seja concluído, né? A partir dessa quitação do preço, surge esse direito pessoal. Por que que é direito pessoal? Porque ele se constitui no cumprimento de uma obrigação, que é uma obrigação de fazer, de transferir o domínio. Como? Por meio da celebração do contrato definitivo, com a escritura definitiva e registro, né? E, portanto, se tratando de um direito pessoal, que consiste no cumprimento da obrigação de fazer, o direito à adjudicação compulsória é uma consequência não do registro do contrato no cartório, mas sim da quitação. O direito à adjudicação compulsória só vai surgir a partir do momento em que o preço for pago integralmente, e não a partir do momento em que se faz o registro do contrato preliminar no cartório de imóveis, certo? O que é que essa ação de adjudicação compulsória pretende? A finalidade dela é a seguinte: imagine que você é um promitente comprador. Você pagou o preço integralmente, você quitou a sua obrigação. Você cumpriu tudo que você tinha se disposto a cumprir. Qual é o próximo passo nesse contrato preliminar? É que seja celebrado o contrato definitivo, que seja lavrada a escritura definitiva. Quem tem a obrigação de lavrar a escritura definitiva? É o promitente vendedor, porque ele ainda não cumpriu a obrigação dele. Você, que é o promitente comprador, já cumpriu a sua, você já pagou o preço. Uma vez que você pague o preço, você tem o direito pessoal de exigir a, a celebração do contrato definitivo. Se o, se o promitente vendedor se recusa a lavrar a escritura definitiva, leia-se, se ele se recusa a celebrar o contrato definitivo, você vai pedir ao Poder Judiciário que supra essa declaração de vontade. Adjudicar nada mais é do que pedir ao Judiciário que faça as vezes de um particular. O Poder Judiciário vai suprir a declaração de vontade que não foi dada espontaneamente pelo contratante, certo? E essa sentença vai ter um valor de título translativo. Com essa sentença, o promitente comprador se dirige ao cartório de registro de imóveis e faz a transferência definitiva para o patrimônio dele. E aí vamos para lá. O que que acontecia antes? Existia uma dúvida no direito brasileiro. Vamos voltar bem aqui para a gente ver. Existia essa dúvida se, caso não fosse, se o contrato preliminar fosse celebrado por instrumento particular e não fosse registrado no cartório de registro de imóveis, havia uma dúvida na doutrina de saber se haveria aqui direito à adjudicação compulsória, né? Se não foi registrado, consequentemente, não foi registrado, não há direito real de aquisição, não é oponível a terceiros, então resta a dúvida. Existe direito à adjudicação compulsória? A resposta do STJ foi que sim, existe direito à adjudicação compulsória. Primeiro, por quê? Nós acabamos de ver que o direito à adjudicação compulsória tem uma natureza de direito pessoal, não é um direito real. Então, não depende de registro em cartório. Porque, sendo um direito pessoal, basta que a sua eficácia seja entre as partes, entre os contratantes. Porque a finalidade da adjudicação compulsória nada mais é do que cumprir uma obrigação de fazer, que é emitir uma declaração de vontade. Então, quando o STJ diz na súmula 239, o direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis, o que que ele está querendo dizer? Eu botei esse parênteses, a frase entre parênteses, ela não está prevista na súmula, mas ela está implícita aqui. Vamos lá explicar isso aqui. O direito à adjudicação compulsória, quando exercido em face do promitente vendedor. Por quê? Em se tratando de direito pessoal, cumprimento de obrigação de fazer, se não houver registro, persiste a eficácia entre as partes. Então, eu posso exigir, em face do promitente vendedor, que é o outro contratante, o cumprimento da obrigação de fazer. O cumprimento
do contrato definitivo, a celebração desse contrato definitivo. Porque o contrato, o instrumento particular é suficiente para constituir a obrigação pessoal. O contrato particular é suficiente para que esse contrato preliminar gere uma obrigação entre as partes. A eficácia inter partes está incólume, está perfeita, não tem problema nenhum em relação a ela. Aí o que é que acontece? Quando se tem um registro, acontece um plus, acontece uma coisa a mais. Além da eficácia perante o outro contratante, além da eficácia interpartes, a gente tem a eficácia perante terceiros. O que o registro faz é isso, é publicizar e dar oponibilidade erga omnes, oponibilidade perante terceiros. Mas se não houver registro, o contrato preliminar por instrumento particular já é suficiente para que o contrato preliminar tenha eficácia entre as partes. E como o direito à adjudicação compulsória tem um caráter de direito pessoal, de ação pessoal, não precisa de oponibilidade perante terceiros. Basta que eu queira adjudicar compulsoriamente em face do promitente vendedor. Eu sei que é um pouquinho complicado isso aqui, pode parecer confuso, mas eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Esse direito à adjudicação compulsória, em linhas gerais, é só o direito que o promitente vendedor, o promitente comprador vai procurar no judiciário e ele quer o quê? Ele quer que o Poder Judiciário supra aquela declaração de vontade que o promitente comprador se recusa a emitir, mesmo após a quitação do preço. Então, o que ele está dizendo aqui nessa súmula? O direito à adjudicação compulsória não se condiciona ao registro do compromisso de compra e venda no cartório de imóveis. Para que haja direito à adjudicação compulsória, não é necessário que se faça o registro desse contrato preliminar no cartório de registro de imóveis. Mas o que é importante aqui é que, nesse caso, se não houver registro, você, promitente comprador, só pode pleitear a adjudicação compulsória em face do promitente vendedor, ou seja, do outro contratante, porque a eficácia, nesse caso, é só entre partes. Como não há registro, não há eficácia perante terceiros. Então, você não pode pleitear a adjudicação compulsória perante outras pessoas. Lembram daquele exemplo que eu dei? Que o promitente comprador vende o imóvel depois do registro para outra pessoa? Se houver registro, existe o direito real de aquisição. E nesse caso, por ser oponível perante todos, você pode, se você for o promitente comprador, você pode pleitear a adjudicação compulsória, tanto em face do promitente vendedor, quanto em face de terceiros. Por outro lado, se não houver registro, não há direito real de aquisição e você só pode pleitear a adjudicação compulsória em face do promitente vendedor. Aí, deixa eu ver aqui. O promitente comprador que quitar o preço pode exigir a escritura definitiva, que é a celebração do contrato, do promitente vendedor, que está escrito no artigo 463 do Código Civil. Ok, vamos admitir que isso aconteceu normalmente, né? Quitou preço integral, vou agora exigir que o promitente vendedor celebre o contrato definitivo. Mas pode acontecer pelas mais diversas razões que o promitente vendedor se recuse a outorgar a escritura. Imagine, por exemplo, a imobiliária. A imobiliária se recusa a outorgar a escritura mesmo depois de você ter pago todas as parcelas. Aí o que vai acontecer? O promitente comprador vai ajuizar a ação de adjudicação compulsória em face do promitente vendedor. Veja que aqui a eficácia, a gente só está discutindo a eficácia entre as partes, né? Em face do promitente vendedor, com base na súmula 3 do 239 do STJ, mesmo que não tenha registro. Ou seja, a ação de adjudicação compulsória, em face de promitente vendedor, não depende de registro. Você só vai falar em registro na ação de adjudicação compulsória se você quer ajuizar essa ação de adjudicação compulsória em face de terceiro. Mas em face do promitente vendedor não há necessidade de registro. E aí, prosseguindo, o juiz poderá suprir a vontade da parte inadimplente, ou seja, do promitente vendedor que se recusa a lavrar a escritura definitiva,
conferindo caráter definitivo ao contrato preliminar. Essa sentença será um título translativo para registro de imóvel, produzindo o mesmo efeito do contrato definitivo. Como eu disse para vocês, existem diversos tipos de títulos translativos de propriedade imóvel. A escritura definitiva é um deles, mas não é o único. E a sentença do juiz em ação de adjudicação compulsória é outro título, e esse título se faz substituir a escritura definitiva. Quanto à observação link que eu botei, é só o seguinte: o contrato de compra e venda de imóvel não registrado, ele gera apenas um direito, uma relação de direito obrigacional, de direito pessoal entre as partes. A eficácia entre as partes está perfeita, não há o que se discutir em relação a ela. Mas, quando se fala de um direito meramente pessoal, nós não temos oponibilidade perante terceiros, não houve registro, né? Não houve constituição de um direito real de aquisição, então não existe possibilidade de o promitente comprador adjudicar compulsoriamente o bem imóvel se esse imóvel tiver sido vendido a terceiro, né? Não teve registro, o promitente comprador transferiu o imóvel para outra pessoa. Nesse caso, não tem como fazer a adjudicação compulsória. Por quê? Porque o bem não está mais no patrimônio do promitente vendedor. Esse bem foi transferido para o patrimônio de outra pessoa, que não é um contratante. Essa pessoa está externa ao contrato, é uma pessoa de fora. Então, não tem eficácia interpartes aqui, né? A gente não vai falar de eficácia interpartes, porque eu não vou mais poder pedir a adjudicação compulsória em face do promitente comprador. O bem não é mais dele, ele transferiu para outra pessoa. Eu posso pedir a adjudicação compulsória do bem em face do terceiro? Não, porque eu não registrei. Então, não tem direito real de aquisição, não tem uma oponibilidade perante terceiros. A única coisa que eu posso fazer aqui é pedir perdas e danos em face do promitente vendedor, porque ele descumpriu o nosso contrato, porque ele prometeu que ia celebrar o contrato definitivo e, na verdade, ele vendeu esse bem para outra pessoa. A única coisa que você pode fazer é pedir perdas e danos. Aí, encerrando essa parte, né? Eu colacionei aqui os julgados que deram origem à súmula 239 do STJ. Como vocês vão ver aqui, né, o direito à adjudicação compulsória é de caráter pessoal, só reforçando, que é restrito aos contratantes, ou seja, eficácia interpartes, e não a obrigação de fazer não se condiciona à inscrição prévia no registro de imóveis. Aqui também diz a mesma coisa, ação de adjudicação compulsória, não, o registro do compromisso não é condição para exercício de ação de adjudicação compulsória, mas o registro só é requisito para quê? Para a constituição do direito real, né? Aí aqui temos um exemplo de um instrumento particular de promessa de compra e venda, é um modelo do CRE do CRES do Pará. Vocês podem ver aqui pelo presente instrumento particular, né, com promessa de compra e venda, que entre si fazem, como promitente vendedor, aí coloca, faz a qualificação da parte. E, do outro lado, o promitente comprador, aqui ele está usando dois termos. Eu dou uma dica para vocês. Se vocês optarem por usar o termo promitente, usem esse termo para se referir aos dois. Promitente vendedor, promitente comprador. Se vocês decidem usar o termo promissário, usem esse termo para os dois. Promissário vendedor, promissário comprador. Evitem ficar usando como sinônimos. Usem só um, né? Não tem problema usar como sinônimo, mas num contrato é melhor ter essa uniformidade, essa uniformização, certo? Escolham uma dessas nomenclaturas. Promitente, promissário, compromissário, certo? O que eu quero chamar a atenção, essa cláusula aqui, no modelo, ela é uma cláusula expressa que tem caráter de irretratabilidade. Ou seja, aqui não tem direito de arrependimento. Está expresso que não tem direito de arrependimento. Essa aqui é uma escritura pública, não é uma escritura pública real, é um modelo desse livro aqui. Vocês podem ver, escritura pública de compra e venda, vai dizer quem é o vendedor, quem é o comprador. Por que aqui já está dizendo vendedor e comprador e não promitente, vendedor e promitente comprador? Porque aqui já é o contrato definitivo, né? A gente não vai mais falar de promitente nessa fase, só de vendedor e comprador. Aqui vai ter a qualificação, é uma escritura pública, lavrada em cartório. Ao final aqui diz, ó, os vendedores, aqui os vendedores a gente vai falar
não vai falar, como eu disse, em promitente vendedor, já é em vendedor, porque aqui já é o contrato definitivo. Transferem o domínio dos imóveis descritos ao comprador, negócio que se complementará com o registro dessa escritura no ofício imobiliário. Vejam só a escritura não é suficiente, ela tem que ser registrada no cartório, no ofício imobiliário. Mas aqui, ó, os vendedores desde já transmitem ao comprador a posse, os direitos e ações que sobre ditos imóveis exerciam. O que quer dizer isso? São alguns dos poderes inerentes ao domínio que foram transferidos desde logo para o comprador. Como a gente já visto. Acabou essa parte do contrato preliminar, né? Agora a gente passa para os vícios editórios, a parte é bem mais tranquila, porque o outro envolvia direitos reais, uma coisa que a gente não estudou esse período, que eu precisei falar com vocês, porque vocês não estudaram ainda questões de propriedade, de posse, enfim, de ação de adjudicação compulsória, que são coisas muito específicas, mas que vocês precisavam ter um conhecimento para entender isso. O vício redivitório, vamos para ele. Vocês já estudaram com o professor Gabriel, acredito? Essas características do vício redivitório eu vou passar bem por cima mesmo, porque aqui é só uma revisão, vocês vão encontrar um material muito mais denso, mais explicado no estudo dirigido que eu coloquei no CIGA. Eu também vou colocar um texto complementar sobre a promessa de compra e venda para vocês, né? Bom, vício redivitório é a mesma coisa que vício oculto, defeito oculto. É um vício que acomete uma coisa, um bem, pode ser um bem imóvel, um bem imóvel, acomete uma coisa objeto de contrato comutativo, que a torna imprópria ao uso a que se destina ou lhe prejudica sensivelmente o valor. Aqui nós temos muita coisa dita, né? Um defeito, primeiro, definir o que é um defeito oculto, o que é um contrato comutativo, vocês lembram o que é contrato comutativo? E as duas características. Esse defeito torna a coisa imprópria para o seu uso pretendido ou prejudica o seu valor econômico. Ah, o Caio Mário diz, né, no caso aqui eu coloquei o Silvio de Salvo Venoso, mas o Caio Mário também diz, que a questão da tutela dos vícios redibitórios está focada, está calcada nesse princípio de garantia. Por quê? O alienante, ao fazer a alienação da coisa, deve garantir ao adquirente que ele possa usar a coisa conforme sua natureza e destinação. Nós vimos que o ius utendi é um dos poderes inerentes ao domínio, o ius pruendi também é um dos poderes do domínio, cada um deles é um direito real e eles são transferidos, né, com a propriedade, porque são inerentes à propriedade. E quando você adquire um bem, você quer que ele seja utilizado da forma que você pensou. Você está adquirindo aquele bem porque você já tem um objetivo em mente. Se um vício te impede de usar aquele bem da forma que você gostaria, aqui a gente tem um vício redibitório. Esse vício é oculto e esse vício compromete o uso do bem ou diminui o valor dele. A, essa ação redibitória, que é uma das ações edilícias utilizadas quando se verifica a existência de um vício redibitório, é uma ação muito antiga, prevista em Roma, e ela foi introduzida por juízes que atuavam nos mercados romanos, porque nos mercados romanos havia muitos peregrinos estrangeiros que sabiam mascarar os vícios das coisas que eles vendiam. Sabiam esconder muito bem. Quando a gente pensa hoje, por exemplo, o exemplo mais comum, o peixe na feira, quando eles botam certas substâncias vermelhas no peixe para que pareça que ele ainda está fresco. E isso eles estão mascarando um problema que há no peixe. Pense, por exemplo, numa família que compra uma pizza no supermercado. Essa pizza vem embalada. Você não tem como abrir a pizza no momento da compra.
Você vai para casa, leva a pizza para o forno, come um pedaço. Quando você olha a pizza por baixo, ela está cheia de mofo. Aí tem um vício redibitório, né? Nesse caso vai ser ainda mais grave porque a gente está falando de uma relação de consumo, já que foi adquirida em um supermercado, né? Está falando de uma relação de consumo, então é bem mais complicado. Mas vamos fingir que aqui é uma relação civil. Você adquiriu uma pizza de uma pessoa que faz pizza. E essa pizza veio com um mofo, você não tinha como abrir a embalagem, ela já é uma pizza congelada. Você comprou, a validade estava ok, não tinha nada no aspecto da pizza estava ok. Você achou que podia comer, você levou para casa, fez a pizza, mas depois observa que tem mofo. É um vício redibitório. Porque você não tem como usar. Qual é o uso que você quer dar para a pizza? Você quer consumir. E você não tem como consumir uma coisa que está mofada. E aí surgiu em Roma, portanto, quando esses estrangeiros, peregrinos, eles vendiam, por exemplo, animais que estavam com doenças. Ou seja, o animal tinha um vício, mas a princípio não era possível identificar que esse vício existia. A previsão legal dos vícios redivitórios está lá no artigo 441 e seguintes do Código Civil. O professor Gabriel me pediu que não tratasse com vocês hoje a respeito dos prazos decadenciais. Ele disse que vai tratar com vocês na semana que vem, na aula dele, certo? Então eu vou falar só sobre esse aspecto, elementos, requisitos, conceitos. O artigo 441 vai dizer: a coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada, pode ser rejeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornem imprópria a uso ou que a que é destinada ou lhe diminuam o valor. O parágrafo único diz: é aplicável a disposição deste artigo às doações onerosas. As doações puras não são contratos onerosos. As doações puras são contratos gratuitos, né? Aqui, quando ele fala contrato comutativo, embora não esteja expresso no texto legal, mas nós ainda temos que fazer o apontamento que esse contrato tem que ser oneroso e bilateral. Bilateral quanto aos efeitos, porque todo contrato é bilateral quanto à origem. Mas, então, quando disser contrato comutativo, leiam também contrato bilateral e oneroso. E o contrato comutativo, como vocês sabem, é aquele contrato em que as obrigações das partes têm certa equivalência econômica, que existe um sinalagma, um equilíbrio entre as prestações. O artigo 442 diz o seguinte: em vez de rejeitar a coisa, redibindo o contrato, pode o adquirente reclamar abatimento do preço. Veja que aqui no 441 a gente está falando de uma rejeição da coisa. Se houver a rejeição da coisa, nós estamos falando de uma extinção do contrato com a devolução da coisa e a devolução do preço, certo? O adquirente devolve a coisa para o alienante e o alienante devolverá o preço para o adquirente. Quando se fala, portanto, de enjeitar, estamos falando de extinção e devolução. Se nós falarmos de abatimento do preço, nós não vamos falar de extinção contratual, nós vamos falar apenas de redução do quantum. Então, é tanto que chama de ação quanti minori, certo? E aqui a gente fala no 441 de ação redibitória. São duas ações diferentes. O 443 diz o seguinte: se o alienante conhecia o vício ou o defeito da coisa, ele restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas. Veja que quando ele fala restituirá o que recebeu, a gente está falando da hipótese da ação redibitória, da extinção com devolução da coisa. Só que nesse caso, como houve culpa do alienante, porque ele já sabia que isso existia e mesmo assim vendeu, ele vai responder por perdas e danos. Se não conhecia, responde apenas como ele restitui o valor e as despesas do contrato, porque não houve culpa nesse caso. O 443 é como se fosse uma continuação do artigo 441. Ele não vai se aplicar ao caso do 442, que é o abatimento do preço, que é a ação quanti minores.
E o artigo 444 diz o seguinte: a responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo da tradição. Tem aquela regra no direito obrigacional que eu tenho certeza que vocês conhecem: a coisa perece para o seu dono. Uma vez que a coisa se incorpora ao seu patrimônio, a coisa, caso pereça, perece para você. Você perde, você vai suportar o prejuízo. Mas se essa coisa perecer em razão de um vício redibitório, de um vício oculto, a responsabilidade pelo perecimento é do alienante, não é do adquirente. Porque o alienante vendeu uma coisa que tinha vício, mesmo que ele não soubesse que tinha, mas ele vendeu. Então a responsabilidade é dele. Porque ao tempo da tradição da coisa, já existia esse problema, já existia esse vício oculto, que comprometeria o seu uso. Então, entenderam? No artigo 441, nós temos a extinção com devolução. Devolução de quê? O adquirente devolve a coisa, o alienante devolve o preço, e aí a gente tem que ler o artigo 441 junto com o 443 e apurar se houve ou se não houve culpa. Se houver culpa, ou seja, se o alienante já conhecia o vício da coisa quando ele vendeu, ele deve restituir não apenas o preço, mas também pagar perdas e danos materiais. Por outro lado, se ele não conhecia a existência do vício ou do defeito, ele vai restituir o preço que foi recebido e as despesas do contrato. Ele não vai responder por perdas e danos. Certo? Os elementos do vício redibitório são basicamente três. Primeiro, a existência de um contrato comutativo, e esse contrato tem que ser oneroso e bilateral, e sobre coisas móveis ou imóveis, né? Tem tanto sobre objetos comuns, eletrodomésticos, computadores, outros eletrônicos, livros, instrumentos de trabalho no campo, brinquedos, diversos tipos de coisas, móveis. E também sobre bens imóveis, terrenos, propriedades, prédios, casas, apartamentos, todas essas coisas. Desde que seja um contrato comutativo, ou seja, que haja um sinalário. B, o segundo elemento, a verificação que havia um defeito oculto antes da tradição, e esse defeito já existia no momento em que o bem foi transferido do patrimônio de uma pessoa para o patrimônio da outra. E terceiro, esse defeito oculto acompanha a coisa após a sua entrega, diminuindo seu valor ou utilidade. É o que se chama de vício funcional, porque ele compromete a função da coisa. Estamos terminando. Ah, Quanto aos efeitos dos vícios inibitórios, ele resulta, com base naqueles artigos, na propositura de uma dessas ações edilícias. Nós temos duas ações edilícias, a ação redibitória e a ação estimatória, que é a ação de abatimento do preço, ou ação quanti minores. E também temos a possibilidade de acumular essas ações edilícias com um pedido de perdas e danos, de indenização por danos materiais, caso o alienante tenha incorrido em culpa. Veja que a possibilidade de acumulação com perdas e danos só acontece se o alienante tiver culpa, se ele souber da existência do vício. Na prática, é um pouco difícil de provar que o alienante tinha consciência da existência do vício, mas nós podemos tentar. Existe essa possibilidade. Um aspecto importante sobre os vícios advitórios é que eles foram criados, essa teoria foi criada com foco na obrigação de dar coisa certa. Portanto, nós não utilizamos a teoria dos vícios advitórios em relação aos defeitos nos serviços, que são as obrigações de fazer, e não utilizamos com relação aos vícios de quantidade. Mas vejam só, nós não podemos utilizar essa teoria em relação a defeitos de serviço ou vícios de quantidade quando estivermos diante de contratos de natureza civil, contratos entre particulares, em que nenhum deles é o destinatário final daquele produto, certo? Aliás,
em que nenhum deles é consumidor. Os dois são particulares, eles estão fazendo um contrato entre si. Uma pessoa tem uma moto, vende para outra, aquela moto tem um vício redibitório, tem um vício oculto. A gente está falando aí de um contrato civil, não estamos falando de um contrato com obrigação de fazer, a gente está falando de um contrato de dar a coisa certa, dar a moto, e aí, portanto, se aplica a teoria dos vícios redibitórios. Mas se fosse, por exemplo, um contrato civil, um contrato entre particulares, em que nenhum deles é consumidor, nós não poderíamos nós não podemos usar a teoria dos vícios redibitórios caso se trate de defeito na obrigação de fazer, no serviço ou problema de quantidade. Isso aí a gente vai tratar no campo do ressarcimento civil por inadimplemento. Isso é outra coisa. Agora, no caso das relações de consumo, o tratamento é diferente. Nas relações de consumo, existe a possibilidade da aplicação do vício oculto quanto à quantidade ou defeito na qualidade, né, do bem. Vejam então essa diferença. Nos contratos civis, nós não podemos aplicar a teoria dos vícios redibitórios para os defeitos dos serviços. No Código de Defesa do Consumidor, nós podemos, porque a tratativa é diferente. Então, nós temos basicamente esses três efeitos do vício redibitório. Nós podemos ter a redibição. A redibição nada mais é do que uma extinção do contrato. Uma extinção do contrato porque existe um vício, um defeito funcional. Essa redibição deve ser pleiteada por meio de uma ação redibitória, que é uma ação edilícia, em que o adquirente vai extinguir o contrato e devolver a coisa, e em troca ele vai receber de volta a quantia em dinheiro que ele desembolsou. Se houver culpa do alienante, essa ação redibitória pode ser cumulada com um pedido de perdas e danos. No caso do pedido de perdas e danos, além do preço ser devolvido, o alienante também vai ter que pagar os danos materiais que ele causou. Se não houver culpa, ele só devolve o preço e as despesas do contrato. O segundo efeito é o abatimento do preço por meio dessa ação, que se chama ação quanti minores, ou ação estimatória, em que nós não vamos extinguir o contrato. O adquirente vai conservar a coisa consigo, mas ele vai pleitear que o preço seja reduzido. E esse preço deve compreender aquele problema, né? Deve ser abatido o preço, e essa redução deve ser proporcional àquilo em que o defeito compromete o bem. Dependendo do nível de comprometimento, esse abatimento será maior ou menor. E aí, o que ele vai pedir? Para que ele não pague o preço por inteiro, se ele não tiver terminado de pagar, ou para que seja restituído parcialmente o valor. E, por fim, temos a possibilidade de substituição da coisa, mas o que vocês devem ter em mente é que a possibilidade de substituição da coisa, ela é uma opção apenas para os contratos de consumo, certo? Nos contratos de consumo, nós temos essas três possibilidades: a redibição, o abatimento, a substituição, mas nos contratos civis, nós só temos essas duas aqui, a redibição e o abatimento. Estamos finalizando a questão julgada. É só preparando vocês para o que vocês vão estudar sobre decadência. Como vocês lembram, a decadência ela afeta um direito potestativo, enquanto a prescrição afeta um direito subjetivo. Vamos ver aqui, ó, o que ele fala. É um RESP do Superior Tribunal de Justiça, relativamente recente. Ele vai dizer o seguinte: as pretensões indenizatórias decorrentes de vícios redibitórios são necessariamente vinculadas à ação redibitória, sendo possível a formulação de pedidos com natureza diversa, submetidos a prazo prescricional e não decadencial. A ação redibitória é uma ação edilícia e sobre ela incide um prazo decadencial. A pretensão indenizatória, por outro lado, ela vai ter um prazo prescricional, porque é uma pretensão de indenização por danos materiais. É aquele caso que eu disse em que se verifica que houve culpa
alienante, e nesse caso ele responderá por perdas e danos. E para que haja a indenização por perdas e danos, nós temos que pleitear uma indenização por danos materiais. E essa pretensão, veja só, é uma pretensão. Em se tratando de pretensão, a gente vai falar de prazo prescricional. Na ação redibitória, a gente vai ter um prazo decadencial, porque aqui é um direito potestativo. E por fim, eu trouxe alguns exemplos para vocês. Esse primeiro exemplo aconteceu com uma amiga minha, há poucas semanas. Ela me mandou mensagem e disse que tinha comprado um livro do George Orwell. Era um livro conjunto, tinha tanto a Revolução dos Bichos quanto 1984. Ela leu a Revolução dos Bichos completa e quando estava lendo 1984, ela percebeu que algumas páginas estavam em branco. Então, lá no finalzinho, ela estava lendo a página 431 e ela virava a página e a página 432 e a 433 estavam em branco. E ela virava a página 434 e estava lá. Então, as páginas estavam faltando. Já havia várias sequências assim. Então, a gente está diante de um vício redibitório, porque a função do livro é ser lido. Se você tem páginas faltando, não tem como ler o livro completamente, né? Então, a gente tem um vício oculto. Esse livro foi comprado no plástico, então não tinha como ela saber. Ela poderia ter olhado um outro exemplar? Sim. Tanto é que quando a gente foi na livraria e a gente pediu para ver outros exemplares, os outros exemplares que a gente viu estavam ok. As páginas não estavam faltando, só estava faltando nesse. E aí o funcionário da loja nem pediu nota fiscal para trocar. Ele só disse assim, não, tudo bem, a gente vai enviar para a editora, para reportar que houve um problema com esse livro. E ele simplesmente pegou um livro novo e entregou para minha amiga. E pronto, resolveu. Porque é um vício de Vitória. Não tinha como saber. E também não foi culpa da livraria, né? A livraria estava vendendo ali, pode acontecer um problema na prensa, na hora de imprimir, e um livro saiu com problema. Outro caso, esse aqui é um caso julgado pelo STJ, que é esses azulejos de revestimento que vieram quebrados. Uma pessoa comprou várias caixas de azulejos, ela abre uma das caixas, não foi abrir todos, abriu um, viu que os azulejos estavam ok, levou para casa. Depois, quando abriu as outras caixas, verificou que alguns dos azulejos do meio estavam quebrados, estavam variados. É um vício redibitório. É um vício oculto, não estava assim, não foi detectado à primeira vista. Aí a gente vai questionar em abstrato se o adquirente deveria ter verificado caixa por caixa todas as sequências de azulejos, né? Em obras grandes é bem difícil falar disso, de você ter que conferir no momento da aquisição. Imagine o transtorno de você lá na loja, você abrir caixa por caixa, tirar todos os azulejos de dentro, né? Ou, por exemplo, você na livraria, você olhar folha por folha se tem algum problema. Não dá. Então, são vícios que você vai perceber depois, você não tem como perceber de imediato. O terceiro exemplo, mais comum, né? Quando a gente fala de vício redibitório, é a questão dos carros. E às vezes os carros têm algum problema nos motores e você não percebe de início, você leva no mecânico, faz a vistoria, tá tudo ok, mas depois aparece um vício que não foi percebido, um vício que não ia aparecer imediatamente, e aí você faz despesas e depois você pleiteia a indenização dessas despesas, perdas e danos do alienante. Certo? Então, gente, foi isso a aula, certo? Eu pretendia mais fazer mesmo uma revisão dos contratos preliminares para quem não pode assistir a aula ou para quem ficou com dúvida. Eu sei que é um assunto mais espinhoso, especialmente quando a gente chega na parte da promessa de compra e venda e precisa estudar direitos reais. Os vícios executórios eu acho mais tranquilos. Vocês vão estudar os prazos de decadência na próxima aula com o professor. Eu vou deixar para passar a atividade na próxima aula que eu gostaria de fazer presencial. Eu tinha planejado uma atividade do Vício de Vitória para vocês fazerem dupla na sala, né? Ia ser tranquilo, mas como foi online, não tem como fazer, certo? Mas obrigado.
por assistirem a aula. Espero ter contribuído para o aprendizado de vocês. Leiam o Estudo Dirigido e leiam outros autores também. Não estudem só pelo Estudo Dirigido, tá bom? E tudo de bom para vocês.